apenas as famílias moram lá e produzem sua subsistência, não gerando um excedente para gerar renda e trabalho. E o latifúndio, ao contrário, é aquela grande propriedade que produz um só tipo de produção, uma monocultura, seja de soja, de eucalipto. Essas grandes propriedades, elas não geram emprego. A reforma agrária, ao contrário, ela gera mais postos de trabalho, agricultura familiar. E mais alimento. Mais alimento. Quando você tem na sua casa aí queijo, ovo, leite, couve, alface, carne de porco, linguiça, tudo isso é produzido pela agricultura familiar, pelas pequenas famílias. Não é pelos eucaliptos que a gente vai vendo de mão levada até o sul da Bahia. Ao contrário, os eucaliptos produzem trabalho escravo, trabalho infantil. Já tem dados aí na Delegacia Regional do Trabalho que pegam, né, essas grandes empresas, elas exploram mão de obra, até infantil. Então, voltando à questão dos advogados populares, são advogados que têm essa preocupação de fazer uma releitura do direito, tirando aquele ranço legalista, aquele verniz de formalidade, e trazendo o direito para uma aplicação do dia a dia da população. Né? De fato, a justiça, ela tem vários caminhos a ser perseguido, que a gente chama dos procedimentos, né, no processo, que às vezes o cidadão comum ele não entende, porque às vezes eu ganhei, mas não levou. Fica a vida inteira dentro do judiciário, que hoje, pela sua estrutura, ele é muito moroso, ele não entrega a prestação jurisdicional, ele não entrega o anseio da população, porque ele tem vários caminhos, vários trâmites, vários procedimentos que acabam atrasando o processo. Nós vamos estender um pouquinho essa discussão mais no segundo bloco, mas vamos deixar a Rosária aqui se apresentar, porque aí no segundo bloco nós vamos discutir mesmo as questões concretas, né? Certo. Bom, Rosária, com você a palavra. Maria do Rosário, né, filha de Jesus, da congregação, venho pela CRB, mais especificamente pelo Comitê de Solidariedade. A vida religiosa, né, já que nós estamos falando do surgimento, né, das instituições, a vida religiosa ela é bastante antiga, a gente pode remontar aí aos tempos até de São Francisco de Assis, com a grande denúncia a uma igreja conservadora que se punha, né, muitas vezes fora e distante dos empobrecidos. Então ela surge aí com esse desejo de ser uma denúncia, né, às injustiças daquela época. E ela vai passando por todo um processo. Há tempos em que a igreja está mais voltada para os pobres, outro tempo ela se distancia. Então os religiosos querem ser essa voz profética dentro da igreja, que tem que dizer assim, olha igreja, vamos lá, né, tem gente aqui necessitando de amparo, né? E o Evangelho nos pede nos aproximar dessas realidades. Então, hoje nós temos no Brasil uma conferência, né, a Conferência dos Religiosos, que a gente chama de CRB, aqui em Belo Horizonte, o Regional Belo Horizonte. E nesse regional são vários grupos de reflexão, de ação, né, trabalhos específicos. Nós temos aí o grupo de religiosos inseridos no meio popular. Então, na boa parte das periferias, das comunidades, a gente encontra lá grupos de irmãs e irmãos que estão no dia a dia com o povo, trabalhando, né, tentando, sobretudo, despertar para essa emancipação, essa consciência social e política, né? E tem um comitê dentro da CRB aqui do Regional Belo Horizonte, que a gente chama de Comitê de Solidariedade Dom Luciano, né? Esse comitê ele quer ser um apoio aos movimentos sociais, né? A gente sentiu essa necessidade de ser de forma mais direta, presença, né? Quando a Renata, o próprio Elcio vai falando do surgimento do MST, da RENAP, né? Vai falando também de CPT, da igreja aí o tempo todo junto. Então, esse grupo, nesse comitê de solidariedade, nesse momento, mais especificamente com a situação da Dandara, a gente está tentando se aproximar, nos formar, porque é importante como que os movimentos sociais nos capacitam para esse trabalho com o povo, né? Nos forma, nos orienta em métodos, Deixa eu te perguntar, quanto tempo tem da organização da conferência? A
Conferência dos Religiosos do Brasil surgiu depois do Vaticano II, ali na eminência do Concílio Vaticano II, na década de 60, 64, né? Quando a igreja dá uma grande guinada, que faz aquela opção preferencial pelos pobres, né? Na verdade, os religiosos, eles de certa forma oficializam uma coisa que já vinha acontecendo, né? Saindo dos grandes conventos, dos grandes colégios fechados, das clausuras, para tirar o hábito e ir para as periferias e ter esse contato mais direto com o povo, né? Pois é, gente, como vocês veem, o nosso primeiro bloco acabou. Nós calculamos direitinho para contar essa história, né? E agora, no segundo bloco, vamos então discutir as ideias principais, né? E, como sempre, então, nós terminamos o primeiro bloco, dentro de 1 minuto nós estamos de volta. Bom, como dissemos no início desse programa, nós hoje estamos discutindo um tema aqui da maior importância e os nossos convidados são também muito preciosos. Nós estamos discutindo o tema de reformas que já deviam ter sido feitas nesse país há muito tempo. Até países capitalistas, desenvolvidos, que nem é muito o tipo de defesa que a gente faz, a reforma agrária já foi feita em tudo quanto é lugar. E aqui fica parecendo, né, como na época da ditadura militar, eles falavam para assustar as pessoas que participavam menos e, portanto, eram menos informadas, que era coisa de comunista, né? Como se comunista comesse criancinha. Mas, enfim, nós estamos aqui discutindo com a organização Brigadas Populares, com o movimento MST, com o advogado da RENAP, que é uma rede de